Gente, o Caio novamente na telinha de vocês e por isso eu sou muito grato a cada um que me dá a chance, que se interessa pela atual situação na Europa. Dessa vez nós vamos novamente falar da França, porque na França não se acha um meio de discussão. O governo simplesmente colocou a lei em ação e os protestos continuam em altos. E agora, ontem, a gente tem que dizer que os protestos chegaram a uma concentração que realmente foi bastante grande. Protestos aumentaram drasticamente. Centros das cidades em chamas. Mais de 100 policiais feridos. Então vocês veem que a escalada vem a aumentar constantemente. E o governo simplesmente faz de conta que não vai ter negociações. Mais de 1 milhão de pessoas saíram às ruas na França na quinta-feira para protestar contra a reforma previdenciária do presidente Emmanuel Macron. Em Paris e em outras cidades eclodiram violentos tumultos, também foram incendiados edifícios durante os protestos. Tem uma nova escalação nisso, porque o povo percebe que o governo simplesmente age sem ouvir outras opiniões. Isso é muito perigoso para uma democracia. Afinal, para nós toda a vida está sendo dito, você vive numa democracia, você pode, ou você tem os seus direitos, etc, né? Mas está chegando num ponto na França, gente, que realmente, vocês sabem, os franceses agem de forma diferente. Enquanto o alemão fica quieto normalmente, o francês é diferente. Nós temos visto isso com os coletes amarelos uns anos atrás e agora nós temos novos fortes protestos, tumultos, incêndios, etc. nas ruas de França. Talvez você que vive na França pode comentar sobre isso também. Seria muito legal da sua parte. A situação em muitas cidades francesas se agravou no decorrer dos protestos contra a reforma previdenciária. Na noite de quinta-feira, o ministro do Interior, Gérald Darmanin, anunciou que foram feitas 172 detenções à margem das manifestações. 117 deles somente em Paris. Anteriormente, o Ministério do Interior francês havia anunciado que 123 gendarmes e policiais haviam sido sofridos e 80 pessoas foram presas na França. Então o número vem aumentando, né? Enquanto nós comentamos ontem também um vídeo bastante interessante, eu pelo menos acho assim, quando nós falamos sobre a democracia e mais quase 1000 pessoas foram presas dentro de quase uma semana, manifestantes, sem ter contado o dia de ontem junto, né? Então o número já passa dos 1000 presos, né? Os manifestantes ergueram barricadas e os incendiaram. Chamas também se espalharam pelos prédios. A situação se agravou particularmente no 11º distrito em Paris. De Paris, os jornalistas relataram numerosos incêndios à medida que os manifestantes se disparavam em pequenos grupos pela capital. As fachadas de alguns edifícios foram danificadas pelos incêndios. Isso simplesmente é uma coisa triste quando esses tumultos chegam a estragos, danos desse tipo. E o Caio, né? Se ele não tivesse também vídeos desses tumultos da França colocado no seu canal no Telegram, gente. Telegram, o link vocês acham aqui debaixo desse vídeo. Simplesmente vão lá assistir esses vídeos para vocês estarem um pouco mais por dentro. A situação é semelhante também em outras cidades. Por exemplo, pouco depois das 21 horas, a fachada da Prefeitura de Bordeaux foi incendiada à margem de uma manifestação.
até esse ponto chegou, gente. Talvez alguém de vocês já esteve em Bordeaux, assistiu ou viu a prefeitura, então a fachada deles foi também incendiada. De acordo com os sindicatos, cerca de 3,5 milhões de pessoas foram para as ruas de todo o país na quinta-feira, enquanto as autoridades contaram 1,080 mil pessoas. Então você sabe, né? As autoridades e as pessoas, sindicatos, sempre têm um cálculo bastante diferente, né? Um total de 1.500 manifestações ocorreu em cidades como Marselha, Lyon, Lille e Paris. Houve bloqueios de estradas, protestos de trabalhadores portuários, edifícios universitários, barricados, ataques a estações de trem, mas também contra-protestos contra emergências e cortes de energia devido a greves de trabalhadores de usinas de energia. Então vocês estão vendo que o movimento vem a aumentar e a situação cada vez mais dramática para as pessoas. E o governo, enquanto isso, ele achava, deixa isso acontecer, nós vamos uma hora ter o povo ao nosso lado, porque ele vai sofrer com essas greves grandes. Mas, pelo jeito, até nesse momento, isso tudo não vem a acontecer, né? As greves continuam e cada vez mais fortes. A melhor resposta que podemos dar ao presidente é que milhões de pessoas estão em greve e nas ruas, disse Philippe Martinez, líder do sindicato de esquerda CGT, aos repórteres no dia anterior em tom combativo. O governo tem medo de que cada vez mais pessoas entrem em greve, explicou uma grevista. A democracia está sendo negada. Macron se vê como uma espécie de rei, uma espécie de Júpiter, nós olhando do alto para o baixo. Temos que aguentar até que ele nos escute. Certo? Então, tem pessoas que dizem, não, nós vamos continuar, nós temos que chegar a esse ponto que o governo francês começa a escutar nós também. A greve geral em grande escala é a resposta dos líderes sindicais a um discurso do presidente francês Emmanuel Macron, no qual ele havia garantido na quarta-feira que se manteria fiel aos planos de aumentar a idade da aposentadoria, apesar dos protestos. Ele também rejeitou a exigência dos sindicatos e dos partidos de oposição de que ele deveria levar em conta a crescente raiva popular. Gente, eu me lembro assim, quando eu escuto isso, a gente fala de uma democracia e a gente escuta que simplesmente o governo francês, em particular o presidente, passou uma lei sem votação. Isso me lembra assim de umas coisas assim que onde justamente esses governos gostam muito de apontar para outros governos, né? E agem de repente praticamente da mesma forma. Né? Que estranho, não é? Pois é. A melhor Europa de todos os tempos, sempre digo para vocês. Os críticos então atacaram Macron por suas observações, chamando-o de presunçoso, insultoso e etc. Os comentários do presidente na quarta-feira foram seus primeiros desde que o governo fez reformas na semana passada para aumentar gradualmente a idade de aposentadoria, de 62 para 64 anos, contra duas moções de falta de confiança. Desde então, os protestos na França se radicalizaram em alguns casos. E esse, eu acho, é o perigo. Que agora, com a simples atitude de simplesmente não respeitar, em parte, a democracia, passando por cima, quando acha necessário, né? E cada vez mais a população vê isso passando, e enquanto para eles valem outras coisas.
né? Então, realmente, chega a uma certa raiva que vai se tornando uma força cada vez mais radical. E isso é muito perigoso. Forte abraço, mão no coração. Até na próxima.